Bom dia, está começando a gravar agora a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 9 de julho de 2021. A próxima sexta-feira é o último dia mesmo. Então vou deixar certos pontos, para a aula que vem, só para fechar mesmo. E apresentar aqui. Até aqui não tem. Olha, eu tinha falado para vocês, acho que foi na aula passada, que existem bioartistas, gente que faz bioarte, faz arte usando temática da biologia. Certo? Que faz arte usando temática da biologia e não simplesmente... Foi falado lá na interpretação sobre estética. Por isso que eu falei, hoje os assuntos são meio soltos entre si, mas é só complemento de coisa que a gente já viu. Então, um deles, o site dele está aqui, o site dele está aqui, ó. Esse aqui, Eduardo Cac. Tem a versão em francês, espanhol, só que não está completa. Em alemão, português, italiano, em japonês e em chinês. Aqui eu já vi que a português não está incompleto, só muitos textos portugueses não está completamente, está aqui em inglês. Aqui, japonês, né? Nihongo. É só para identificar, é fácil. Esse ideogramazinho primeiro aqui e esse outro significa o Japão. Nihon simboliza o sol nascente. Sol e o lugar de onde vem algo, etc. E aqui é o ideograma para língua. Go. Nihongo. Então, se fosse pessoa, seria Jin. Nihonjin. Watashi wa Burajiro Jin. Eu sou brasileiro. Nihonjin, japonês, japonesa, japoneses. Não tem nem flexão de gênero, nem flexão de número em japonês. Isso aqui é chinês, porque esse ideograma primeiro é de China. Aí eu não sei como é que se fala, não. E o outro é de língua. Mas vamos lá. Então, esse aqui é o site dele, certo? Então, eu peguei coisas aqui do site dele. E ele tem um trabalho que eu acho interessante. Principalmente nessa aqui, bioart, né? Telepresença e trabalhos interativos, arte de telecomunicações. Então, eu peguei daqui. Certo? Cadê a primeira? Então, aqui, começar a partir desse aqui. Começando fazendo em ordem mais ou menos cronológica. Ele tem um trabalho de 1999, uma instalação que ele denominou Gênesis. Vamos lá, o ambiente da instalação era esse é de 1999, viu? Para computadores da época, se não me engano, é da época. Aqui, um gene, vou explicar já que gene é esse. Então, muito do que ele trabalhou foi com genes e organismos transgênicos para fazer arte. Então, como é que se faz arte com isso? Então, olha, ele pegou uma sentença bíblica do Gênesis, lá do Gênesis,
da Bíblia, certo? Transformou em código Morse. Então, foi significativo, achei bastante significativo que sentença bíblica do Gênesis ele pegou. Que é, deixai o homem ter domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves, isso aqui é uma palavra antiga para ave, né? Do ar, e sobre todas as coisas vivas que se movem sobre a terra. Ou seja, deixar o ser humano ter o domínio sobre a natureza. Uma sentença bíblica que a gente não repara bem no seguinte, que o ser humano, certo? Digamos assim, a única religião que dá essa autoridade teológica do ser humano em relação à natureza, até onde eu saiba, é o cristianismo. Que dá essa autoridade. Por mais que essa sentença ganhou força na Europa, digamos assim, por mais que essa sentença esteja no Velho Testamento, é a base também de todas as religiões abraânicas, mas foi um dos fatores, um deles, né, da Europa ter se preocupado com o domínio da natureza. Um dos fatores, digamos, vamos explicar direito. Nenhum povo teve uma preocupação tão grande em relação a controlar a natureza e ter línguas como saber é poder, tão grande quanto os europeus. Nenhum povo teve tão grande. É lógico que foi um dos fatores que o cristianismo também incorporou o conceito, e isso não está no judaísmo, o conceito de cosmos da filosofia grega. E é também uma religião que é evangelizadora, em que os seus adeptos procuram se expandir, procuram evangelizar, procuram a conversão de membros, de pessoas que não são da religião. O judaísmo nunca se preocupou com isso. O islamismo, sim. O islamismo, sim. Houve uma expansão islâmica por conta disso. E cristã também. Então, essa mentalidade de cosmos, o universo regido por leis, controlar a natureza, fez parte também do desenvolvimento das origens da ciência. E essa mentalidade não existiu nas religiões orientais. Certo? Então, vamos lá. Ele transforma em código Morse e esse código Morse é transformado usa como princípio de conversão a DNA. Ou seja, o traço de mina, se usando um ponto, espaço entre uma palavra e outra, A, espaço de letra 3G. Então, aqui ele construiu tem um código genético, um gene construído artificialmente e inserido em bactérias. Agora, onde ele foi inserido foi em bactérias. Isso aqui é o gene completo, com região não traduzida, o códon de iniciação está aqui, o ATG, e aqui o de leitura, né, o Operating Frame. Aqui, sequência promotora está aqui, tá, que isso aqui seja lido
pelo sistema lá, né, pra transformar em RNA mensageiro e depois, né, em proteína. Certo? Gene inserido. A proteína é essa. Certo? Isso aqui é a proteína gerada a partir desse gene. E as bactérias que ele inseriu, esse gene foi juntamente com o gene fluorescente, certo? Gene de fluorescência também. E aqui, vou voltar aqui. Essa parte aqui, cúpula central, que é aqui das bactérias aqui fluorescentes, a interface computacional e aqui o gene, a sequência completa, certo? Então, essa cúpula aqui que tem as bactérias, aqui, e com luzes, câmera e também uma luz ultravioleta que pode ser ligada e desligada pelos espectadores. O que a luz ultravioleta faz? Promove mutações. Vai promover mutações no DNA. Então, durante o período lá da instalação, os espectadores, via internet, poderiam acionar ou não luz ultravioleta para essa colônia de bactérias. Aqui, a interface gráfica da época do computador. Aqui, trabalhos que ele colocou, que ele construiu, né, a partir dos resultados. Aqui a sentença original, let men have dominion over the fish of the sea and over the flow of the air and over every living thing that moves upon the earth. Aqui, sentença original, em código Morse e o DNA. Depois da exposição, certo? Eles fizeram o sequenciamento do DNA das bactérias e pegaram desse gene e fizeram o oposto agora. E mostrou que houve mutação. O mesmo aqui, no caso aqui, virou ARN. Houve mutação aqui. O move está aqui. Upon. Houve mutação, que aqui acabou gerando espaço entre as palavras. Ou seja, houve base nitrogenada que sinalizava espaço entre palavras, quando não existia antes, né? A POM virou, isso on. Sim. Então, também o trabalho proposto foi pegar a sentença bíblica de se revoltar contra ela também, usando a própria tecnologia desenvolvida pelo nosso domínio da natureza. E transformar a sentença bíblica original em uma outra coisa, né? Usando a própria tecnologia que nós desenvolvemos graças à ideologia do domínio da natureza. Bactérias, isso aqui, trabalhos aqui já é desenvolvido, isso aí já é mais artístico mesmo, a partir da fluorescência das bactérias, que houve diferenças na fluorescência. Aqui a sentença escrita, e aqui a proteína gravada em... A ideia disso aqui, perdão, aqui, é uma pedra da Roseta. 3 línguas aqui, 3 códigos diferentes, né, como fosse a pedra da Roseta, em 3 aqui. E aqui, como fossem incrustações fósseis, mostrando a proteína gerada a partir desse gene. E isso aqui
é bem minúsculo, coisa ele tem 5 centímetros, certo? É chamada joia. Aqui é o DNA desse gene purificado, isso aqui uns 5 centímetros de altura. E aqui em ouro, o modelo da proteína. Foi exibido lá, colocado dentro de uma cúpula. Aqui, outro trabalho, vou colocar aqui, separei. O 8º dia. Em 2001. O 8º dia da criação. Isso é referência bíblica também. Em que ele criou, nessa cúpula aqui, todo um ecossistema de organismos transgênicos e tendo em comum uma coisa, gene de fluorescência. Então, e um robô, um bio-robô aqui, certo? Então, aqui, todos os organismos aqui nessa cúpula são transgênicos, têm fluorescência, certo? E o que a gente tem aqui dentro desse robô é uma colônia de amebas. E esse robô, ele mexia as pernas de acordo com a movimentação dessa colônia. Para onde é que a colônia ia, o robô se mexia, certo? Mas aqui, fotos mais detalhadas desse robô. Aqui o local da colônia, bactérias, perdão, de amebas. Aí teve, que ali não mostrou todos os animais, os seres que estavam ali naquela cúpula, mas camundongos, tinha um ambiente com aquário, com peixe também fluorescente, a planta fluorescente, e aqui o Pictostelium discoideum, essa ameba, também fluorescente. Ele passou essa fase da vida dele, acho que focando nesse fluorescência, de se inserir gene fluorescente nos organismos. O detalhe do biorobô. Tem interface gráfica. Esse aqui, esse Macintosh, né? É Apple. Aqui, certo? É uma interface quero me lembrar agora qual é a câmera. É do interior, se não me engano, da cúpula, e aqui é da visão do robô, de cima do robô. Outro trabalho, você pode perguntar qual é o objetivo dele. Com esse trabalho aqui, do 8º dia, continua sendo um questionamento do ser humano, em relação ao ser humano, sobre questionamento usando princípios teológicos, né, de origem teológica, questionamento dos limites do ser humano em relação à natureza, certo? E a gente pode dizer, ele não está sendo contraditório fazer isso. Então, o objetivo dele é fazer os outros pensarem, né? Os espectadores pensarem, questionarem, até dizer que ele está errado. Porque se ele está questionando o nosso uso da natureza, ele está usando ferramentas nossas, ferramentas da ciência, da engenharia genética, para fazer modificações da natureza. Mas ele justifica também que todos os experimentos que ele fez, porque que ele fez não. Na realidade, o papel dele é muito mais... Ele é um artista visual.
Então, o papel dele é muito mais de organizar essas coisas. Ele tem uma equipe lá nos Estados Unidos, de técnicos, né, de biólogos, que fazem a parte de engenharia genética e de engenharia mesmo. Ele coordena os trabalhos. E, certo? E ele sempre justifica que os seres gerados para os trabalhos, os seres vivos gerados para os trabalhos artísticos dele, são sempre muito bem tratados, são criados em condições adequadas e levam uma vida confortável, não são maltratados, tanto quanto qualquer, ou melhor do que qualquer animal de experimentação, né? Porque um animal de experimentação acaba sofrendo e sendo sacrificado. História natural do enigma. Vamos lá aqui. O que eu acho o melhor trabalho dele é nem esse. O que eu acho mais interessante, não é nem o melhor. Essa História Natural do Enigma, ele, olha, se desenvolveu de 2003 até 2008, por causa dos desdobramentos. Ele criou uma planta transgênica, uma petúnia transgênica, que ele usa gene dele mesmo, em que aí ele batizou essa planta de Edúnia. O nome dele não é Eduardo, né? Eduardo. Então ele batizou de Edúnia. Essa petúnia originalmente seria rosa. Esses veio vermelho foi por causa do gene inserido. E ele quis esse efeito para ter esse efeito de ser essa cor vermelha. O vermelho não foi por causa do gene dele, foi por causa de outro procedimento. Mas da engenharia genética do que se inseriu aqui. E para simular o quê? Sangue, veias, sangue, algo animal. Porque, vamos lá, aquele regando as edúnias. Ele diz que todo ser vivo vai ser sempre usado nas instalações, como arte dele, vão ser sempre bem tratados, cuidados. Bom, agora o procedimento, a parte técnica. Certo? O gene extraído foi do sangue. Certo? Eu estou. Agora me deu um branco. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro uma coisa. Foi o gene do sangue do anticorpo. Foi uma sequência da cadeia pesada do anticorpo. Ou seja, foi um gene que foi extraído do sangue dele, o anticorpo, justamente os anticorpos que reconhecem o que é estranho, sendo colocado dentro o gene sendo colocado dentro de outro ser. E aqui o cultivo, né? Folha, fez a clonagem aqui da folha, a célula planta, a preferência foi a partir de um vírus que é um contaminante dessa planta. Até que se selecionasse as células que incorporaram o gene, né? O vermelho é devido a um gene que foi inserido junto com um vírus, certo? Um gene para coloração, gene que é
natural da planta, certo? Mas que foi inserido com um vírus que só se localiza nos veios, nesses veios. Então, esse pigmento é natural da planta. Essa planta, a original, não tinha esses veios vermelhos. O que eles fizeram para aparecer os veios vermelhos? Eles inseriram um gene que expressa esse estamos faltando de palavra agora. Olha, se inseriu junto, como eu falei, um gene natural da planta, num vírus que só se expressa nesses veios. Então, o que aconteceu é que a planta original daqui, com o gene dele, começou também a aparecer esses veios vermelhos. Aqui recebeu o gene dele, porque junto foi um gene da coloração vermelha, que ficou localizado nos veios, porque foi junto de um vírus que só ataca, só se desenvolve nas células dessas paredes, desses vasos da planta. Aqui, numa exposição, só colocou só a planta. Peraí. Uma coisa mais convencional, fotos das flores, né? E aqui também mais, são gravuras que ele desenvolveu. E aqui também, isso aí são como se fossem convites para a exposição, em que ele fez e descreveu as coisas aí a partir de gravuras, os veios da planta aqui, os veios das flores. Magnético, Edune, Eduardo Craque, que tinha escrito, exposição, aqui fosse com um convite da exposição. Também outros, aí já é mais gravura, já é uma coisa mais de arte mesmo. Inspirado a partir do resultado, né? E a escultura, que é a escultura da proteína do gene inserido, da combinação. O gene que formou, gerou essa proteína. Eles sequenciaram e fizeram uma simulação em computador. E a partir da simulação em computador foi construída a proteína, que virou essa escultura. E lógico que tinha que ser vermelha, né? E cedo, mas esse aqui é o 3. O que é o que eu separei? Tinha visto. Movimento 36, trabalho de 2002 a 2004. Olha, isso é uma instalação também. Certo? Nela, vou colocar o seguinte. Que a gente tem um tabuleiro xadrez
certo? Isso aqui é mais do projeto do que de foto original. Tabuleiro de xadrez. Proporção de uma mesa grande, bem grande. E o xadrez feito de areia branca e terra preta, terra escura. Areia e terra. Certo? E uma projeção computador, data show, também de um tabuleiro de xadrez, mas com imagens de computador geradas aleatoriamente. Certo? Gerada pelo próprio computador, essas imagens. E aqui uma planta transgênica. O grande, digamos assim, a grande estrela disso aqui é essa planta. Por quê? Aqui já a imagem natural, está vendo aqui essa planta aqui já depois de um tempo, que essa foto já foi uma da exposição que ele fez em Paris, se eu não me engano, quando já tinha crescido um bocado, certo? E aqui a mesa, aqui tabuleiro de xadrez, certo? A projeção. E está aqui a planta, menor, já a foto dela menor, com um marcador gênico, que junto com o gene inserido, foi um marcador que promove alteração fenotípica para se verificar que houve a incorporação do gene. Pegou, junto com o gene inserido, se colocou junto um gene que promovesse uma alteração fenotípica já conhecida. Um gene já conhecido, né? Vamos lá. O código genético ele transformou em código binário. Ele faz muito isso naquele Gênesis, que eu acho mais interessante, ele transformar códigos. O código binário, genético, A, C, G, T. Então ele pegou A, quer dizer, né? 00, C, 01, G, 10, T, 11. No código de 8 bits, o ASCII, que é o primeiro código dos computadores pessoais, hoje é 64, né, bits, que era 8 inicialmente. Ele pegou por ser mais simples, né, por ser menor quantidade de bits. Né. No código ASCII, a letra C é 01000011. O que significa, se juntar duas coisas aqui, a letra C vira C, A, T. E pegou a sentença célebre de Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo, e transformou em gene, na sequência genética. Então, a letra C aqui virou C-A-A-T. Letra O virou C-A-T-T. Né? Que aqui não está o código ASCII de todas essas letras. Aqui, de C, de O, G, I. Mas o exemplo foi, para começar, foi a letra C. E se transformou essa sentença numa, né, sequência de um gene, e foi esse o gene inserido na planta. Mas por que inserir um gene na planta? Porque um nome, porque o tabuleiro de xadrez, porque um nome, movimento 36. Por causa disso. Derrota de Kasparov em 1997 para o Deep Blue, para um supercomputador. Movimento 36. Kasparov, ele depois foi a primeira vez que um campeão mundial humano
né, campeão de xadrez humano, mundial, perdeu para a máquina, perdeu para o computador. Foi em 1997. E ele fez um depoimento e que foi no movimento 36 que ele viu que o jogo estava perdido para ele. Perdido. Foi um pouquinho mais além, eu acho, mas foi o depoimento dele que no 36. Ele sabia que a vitória da máquina seria irreversível. E ele colocou, justamente, Eduardo Castro colocou a planta na posição da peça do movimento 36, posição do xadrez. A peça que fez o movimento 36, que ele perdeu. Agora é o seguinte, Kasparov sentiu que perdeu, teve consciência disso, teve as emoções todinhas dessa perda, mas o computador não sabe que ganhou. Então, olha, a arquitetura, quando a gente pensa em inteligência artificial, inteligência artificial não é consciência artificial. A consciência, voltando a falar de consciência, de aprendizagem, olha a consciência e nosso cérebro é fruto da evolução orgânica, da evolução. Tem um caminho totalmente diferente. Um computador jamais será igual à mente humana. Porque é outro caminho e nem interessa ele ser igual. Não vai ser igual por um monte de motivos. Aí o brasileiro Miguel Nicolelli elenca razões, inclusive matemáticas. O computador é baseado em algoritmos. Computadores são máquinas Turing, né, que foram desenvolvidos graças ao modelo de algoritmo criado pelo matemático Alan Turing. Então, são máquinas que são controladas, regidas por esses algoritmos. Nosso cérebro não. Nenhum cérebro animal nenhum sistema nervoso animal funciona como se fosse um computador. Isso é uma analogia muito tosca, dizer que o cérebro computador é um cérebro. É uma analogia muito tosca. Ele processa informação, sim, com base em algoritmos matemáticos. Então, o computador, ele é criado, construído por agentes externos, que somos nós, graças ao nosso conhecimento também, a partir de um modelo matemático. Nosso cérebro é produto da evolução, que seguiu outro caminho e que, para chegar onde chegou, houve aparecimento da consciência, das emoções. Então, Kasparov se emocionou por ter perdido, teve consciência das emoções, do que aconteceu, procurou racionalizar sobre isso e tudo. O computador não saiu gritando, pulando, ganhei. Não se alegrou por isso. E computadores não vão sentir emoções nem nada. A inteligência, o chamado de inteligência artificial, são algoritmos que estão sendo desenvolvidos para fazer com que a máquina mude o comportamento a partir da retroalimentação, a partir da resposta que ela recebe. Aí vai haver mudança no tipo de resposta que a máquina vai dar no futuro. Há um processo de aprendizagem, mas totalmente diferente da aprendizagem animal. Certo? Então, vamos continuar. As imagens aleatórias. Então, também não é à toa que ele colocou, foi o cogito ergo sum. Achei interessante a escolha. Porque aqui é o embate entre o homem e a máquina. Entre um cérebro animal e um cérebro, uma máquina, né? Uma máquina eletrônica, criada por esse cérebro, mas uma máquina processadora de informações. Certo? Nesse embate, a máquina sem consciência ganhou. Certo? E essa frase de Descartes, do auge
a frase e termo assim, é o auge ali do mecanicismo, certo? Penso, logo existo, é daquela mentalidade de Descartes que a qualia, consciência, não era da matéria, e sim de algo imaterial, da alma, que estava presa na matéria. É como se fosse o fantasma preso dentro da máquina. Certo? O fantasma consciente, imaterial, preso lá na pineal. E só entrando em contato com as coisas do mundo a partir do sentido, a partir das coisas da máquina, mas o que permitia consciência mesmo era imaterial, estava lá dentro, lá na pineal, segundo Descartes. Certo? E o elaborar o discurso, qual é o ser humano que ele consegue mostrar que está raciocinando, né? A partir do discurso, segundo ele, fazer com que o ser humano fosse a prova que tivesse uma alma, enquanto que os animais não tinham alma, porque só era a expressão da máquina. Então, aqui ele tem a máquina sem alma, ganhando o ser humano, né? Mas sem sentir que ganhou. Aqui as imagens. Essa foto é interessante, porque Gasparov com as mãos na cabeça, que é a expressão dele. A imagem aí, gerada pelo computador, que fizeram parte. Ele fez quadros a partir dessas imagens, também impressão em alta definição. E, para finalizar, Alba, eu acho que esse estou finalizando agora. Eu faço um negócio e não me lembro tudo que tem. A coelhinha transgênica. No ano 2000, foi mais uma provocação dele, ele inseriu, por isso eu disse, nessa época, de um tempo para cá, ele tem pouquíssimo trabalho em bioarte. Ele já está indo para outras coisas, eu acho. Ele inseriu um gene fluorescente numa coelhinha, que batizou de Alba, e criou como bicho doméstico. Ele criou como um animal de estimação dele, da família. Certo? Tanto é que ele defendia que ela está sendo criada em casa, com os filhos dele, é o animal de estimação dele, dos filhos. Aqui ele com a Alba. Né? Que você pode perguntar, criar um animal transgênico, fluorescente, e depois, isso é arte? Não, o Alba, essa coelhinha, não é um objeto artístico, mas a proposta dele, digamos assim, a ação dele foi uma ação dentro de um contexto artístico, então ele pode dizer que é arte. Certo? Ele pode dizer que é arte, mas é que é uma ação dentro de um contexto artístico, certo? Mas a criação também é outra provocação. Pode parecer contraditório para algumas pessoas, mas criar um animal transgênico, fluorescente, que tem um gene que não tem nada a ver com os animais, esse gene da fluorescência, não é antiético, não. Essa é outra pergunta. Né? Não é antiético. Ele se defendia dizendo que essa coelhinha virou um animal de estimação da família. Teve a vida tão longa quanto qualquer outro coelho, né, qualquer outro coelho poderia ter, e foi criada por ele, com todo o carinho, proteção. Então, não faltou. Mas a gente podia dizer, olha, e se esse procedimento
de engenharia genética, de inserção do gene da fluorescência, como não só nela, como qualquer outro ser, tivesse um efeito colateral inesperado e gerasse sofrimento. E a gente pode começar a argumentar contra, né, e gerar sofrimento. Afinal das contas, segundo... Olha, já é quase consensual que todos os mamíferos têm consciência. Segundo Eva Jablonka e Simona Ginsburg, todos os vertebrados têm. Não é só o mamífero. Todo vertebrado tem algum nível de consciência. Mamífero, sem dúvida. Então, mamífero tem qualia, sentem, tem uma sensação subjetiva não são só respostas fisiológicas. Essa apresentação é só resposta fisiológica. E fechar. Olha, daqui a pouco eu tenho reunião no departamento, tem que produzir algumas coisas. E eu não quero entrar mais em assunto, porque eu ainda tem aula que vem. Ou seja, essas 2 últimas aulas vão ser mais curtas mesmo, tá? E tá certo, professor. Uma coisa, eu passei o questionário para vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo, certo? Estou terminando de corrigir. Fiquem à vontade. Tirar dúvidas comigo e finaliza depois. Vou preparar a apresentação. Professor, ele vai ser da terceira nota, né? Vai. Não manda só ele, porque vai ter nota de participação. Vai só ajudar. Agora mais de participação, viu? Vou parar a gravação.